O ponto 2 da nossa aula que eu queria apresentar aqui para vocês, né, um outro ponto muito importante, que diz respeito à relação entre arte e estética propriamente dito. A gente tem que entender que o domínio estético, né, da estética enquanto sentimento, enquanto conhecer pela sensibilidade, ele é muito maior do que a arte também. Nosso raciocínio aqui é muito parecido com a relação entre belo e a arte, né? Por quê? Porque a arte ela excede e muito os limites das avaliações estéticas. Ora, as avaliações estéticas, né, de critérios, de sensibilidade, de estilo, eles são essenciais para a gente avaliar uma obra de arte. Mas a obra de arte, propriamente dito, ela possui muitas outras vertentes além das avaliações estéticas. Ela é muito mais abrangente, né? Como já falei anteriormente, a obra de arte ela possui funções, né? Isso está na tua página 68 do livro, que tu pode olhar, né? Algumas funções da arte, né? A arte, porque ela é um fenômeno social, cultural, histórico, ela pode estar relacionada com valores morais e religiosos, éticos ou políticos, ou não pode estar relacionado com nada disso, né? Ela possui tendências que nascem, desenvolvem e morrem, e as quais ocorrem estilos e formas definidas. Ela possui várias tendências, né? Várias formas, vários estilos que se desenvolvem ao longo da história. A própria arte possui a sua própria história de existência, né? Ou seja, a arte em si mesma, ela possui dimensões que extrapolam as avaliações estéticas. O que eu estou querendo dizer é que eu posso avaliar a arte do ponto de vista estético, mas eu posso também avaliar do ponto de vista moral, né, se eu quiser adotar esse critério, mas também do ponto de vista religioso, ético e político. Tá bom? Agora, se eu quero avaliar a beleza daquela arte, as técnicas que foram elaboradas para aquela arte, a formalização daquela arte, então eu vou ter que procurar umas fundamentações estéticas através dos sentidos, dos sentimentos, né, da nossa imaginação, essas outras faculdades que não necessariamente dizem que estão estritamente ligadas à razão, à reflexão. Né? Então, seguindo essa linha aqui que está na tua página 68, né, a arte ela pode ter uma posição crítica, né, e política diante da realidade. Quando a gente fala aqui de política, a gente não está falando de partidarismo, né? Como Aristóteles dizia, o homem, por natureza, ele é político, porque ele debate, ele reflete, ele questiona. Ele é o único animal que questiona. Então, quando a gente fala de política, né, um caráter político da arte, engajado da arte, é porque ela tem essa característica de nos provocar alguma coisa, algum aspecto da realidade que não nos agrada, né, de desigualdade social, né, de senso crítico, ético, propriamente político. Né? E aí eu trouxe esse poema aqui de um importante dramaturgo, tá bom? Poeta e dramaturgo alemão, ali do século XX, que ele vai escrever esse poema que ele vai intitular Intertexto, né? Ele vai ter esse caráter, essa pegada de engajamento artístico, né? Ele vai escrever assim: Intertexto. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu nunca me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, esse poema do Bertolt Brecht, ele vai ser um poeta que também vai ser muito debatido, né, ali no século XX por alguns filósofos, sobretudo os expoentes da escola de Frankfurt, né, como Theodor Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse. Eles vão discutir se a arte ela possui ou não um caráter de engajamento político, ou se esse caráter de engajamento político fere outras constituições propriamente artísticas, né? Mas também a arte ela pode ter uma expressão religiosa também, né? Durante muito tempo as artes elas ficaram sob a tutela da religião, né? Porque muitas obras foram encomendadas ali no período medieval ou de renascimento que tentava expressar uma certa concepção religiosa, principalmente a que diz respeito à religião católica, né? Então ela serve para necessidades místicas também das pessoas, para afirmar determinada proposta religiosa, né?
E aí eu trouxe essa obra também de um importante pintor italiano que se chama, o nome da pintura, como vocês podem ver, é Cristo Morto, né? Conhecido como também Lamentação, e é uma das mais famosas obras do pintor italiano Andrea Mantegna, e uma das mais importantes da Renascença italiana. Como vocês podem ver, a arte, né, também tem esse caráter religioso muito importante, ela pode ter. E também é uma outra característica que seria a naturalista, né? Naturalista, como está dizendo no teu próprio livro, né, tem a finalidade exclusiva de retratar a realidade, é, até mesmo tentar retratar de uma forma mais real possível, né? E aí ele até utiliza o exemplo da foto 3x4, porque a foto 3x4 tem esse caráter, né? De tentar, de copiar realmente a realidade da forma é, mais naturalista possível, né? E aí eu trouxe essa imagem de um importante, essa fotografia de um importante autor, é, ali um escritor, um importante escritor tcheco, Franz Kafka, né? Uma fotografia da sua infância, que inclusive essa fotografia ela foi objeto também de reflexão por Walter Benjamin e por Roland Barthes também, né? Eles tentavam entender como é que uma criança, porque o Kafka, né, se você ler as obras literárias deles, eles sempre têm uma pegada melancólica, né, de tristeza. Quando a gente se depara com essa fotografia, né, com a tristeza desse garoto, ela meio que complementa a sua própria obra literária, né? Se você pegar uma obra, por exemplo, você vai entender o que seria uma obra melancólica, né? Que era a marca desse escritor Franz Kafka. Mas também a obra também pode ter uma preocupação puramente formalista, né? As formas de expressar a obra de arte, né? Que é muito mais interessante, é muito mais central a forma como a arte é apresentada do que o seu conteúdo propriamente dito, né? E aqui eu trouxe uma imagem de um importante pintor impressionista, né? O Claude Monet, na Impressão Nascer do Sol, o nome da fotografia, perdão, da pintura. Como vocês podem ver, ela possui toda uma técnica, né? Assim como o expressionismo possui uma outra forma de apresentação, sei lá, o cubismo possui uma outra forma de apresentação, cada uma obra de arte com a sua própria forma. Nós também temos outras formas, né? Por exemplo, uma caricatura possui uma outra forma de apresentação, tentando ressaltar alguns aspectos mais evidentes das pessoas ou de alguma situação, né? E aqui uma fotografia muito interessante, uma pintura muito interessante também ali do século XIX, né? Que é do Caspar David Friedrich, O Caminhante sobre o Mar de Nirvana. Por que eu trouxe essa imagem? Porque essa imagem ela está intrinsecamente relacionada com uma questão filosófica muito predominante ali naquele período do século XIX, que era a relação do homem com a natureza, né? Mais especificamente, a relação de dominação do homem sobre a natureza, né? Naquele período era muito forte essa concepção de tentar dominar a natureza, né? Não só a natureza exterior, né? Por exemplo, as intempéries da natureza, mas também a natureza propriamente interior aos seres humanos, né? Aquela parte mais animal do homem que às vezes é incontrolado, né? Então, essa pintura, ela representaria o burguês, né? Ali o burguês do século XIX, né? Expressando a imagem de um homem típico daquele período que consegue dominar a natureza, seja por intermédio de técnicas ou mesmo da própria razão, né? De uma razão intelectual. É muito importante essa questão naquele período e ela costuma cair em provas de vestibulares, essa relação entre o homem e a natureza. Por fim, aqui a obra talvez mais conhecida por todos, né, do Rafael da escola, o afresco à escola de Atenas, né, ali do Renascimento, que ele vai tratar ali dos principais filósofos da Grécia Antiga, né? Cada um foi retratado aí, e no centro Platão e Aristóteles, muito significativo. À esquerda, Platão apontando para cima, né, que representa a sua teoria das ideias, né? E Aristóteles apontando para baixo, que apresenta o seu realismo
aristotélico, ou seja, seriam ambas escolas de pensamentos diferentes, né? E o pintor Rafael tentou retratar justamente essas concepções filosóficas através da pintura, tá bom? Conclusão, né? Uma reflexão que tem como a filosofia da arte seria uma reflexão que tem como um dos seus fins últimos justificar a existência e o valor da arte, determinando no conjunto das criações do espírito humano a função que ela desempenha ao lado da ciência, da religião, da moral e também ao lado da própria filosofia. Tá bom? E um importante filósofo também, para a gente encerrar, né, o Theodor Adorno, ali da Escola de Frankfurt, no século XIX, ele foi também um compositor, compôs algumas partituras musicais e também foi filósofo, né? Então ele sempre se preocupou com a questão da obra de arte, né? E ele vai dizer que uma das coisas mais difíceis é definir a arte de modo conceitual, né? Então é muito melhor a gente tentar entender através dos sentimentos, né, dessa estética, do que de uma forma puramente racionalista, puramente intelectual. Ele vai dizer que a definição do que a arte é sempre dada previamente pelo que ela foi outrora, mas apenas é legitimada por aquilo em que se tornou, aberto ao que pretende ser e aquilo em que poderá talvez tornar-se. Ou seja, a obra de arte ela está sempre se modificando, sempre se transformando, e por ela estar sempre se transformando, as próprias reflexões e intuições e recepções da obra de arte está sempre se modificando e se alterando ao longo da história. E assim como as artes elas se modificam, as intuições em torno da arte também precisam se modificar. E aqui algumas dicas, tá bom, para vocês no final da nossa aula. Algumas dicas, não sei se vocês sabem, mas os museus de Paris liberaram 321.178 obras de graça na internet, tá bom? Se você copiar esse link aí, copiar e colar no Google, ele vai te direcionar direto lá para o site, que você pode navegar à vontade lá e pesquisar e olhar, baixar também várias obras de arte de períodos históricos diferentes, né? De museus diferentes, como por exemplo essa fotografia aqui do AD, que eu baixei e trouxe aqui para vocês, um período em que a fotografia estava nascendo ainda ali no século XIX, tá bom? Também a obra poética completa de Fernando Pessoa também está disponível. Eu descobri recentemente agora, também trouxe o link. Se vocês quiserem copiar e colar no Google também para vocês terem um contato, né, com essas obras, fiquem à vontade. E no mais é isso, pessoal. Até logo e até a próxima. Dúvidas? Só falar comigo.